Olá, alunos do 8º ano da Escola Maria Alves de Brito de Leite. Vamos para a nossa 4ª aula de História e antes de nós iniciarmos o conteúdo, vamos esclarecer algumas questões que precisamos resolver. A primeira questão é sobre o envio das atividades. As nossas atividades estão sendo enviadas pelo Google Forms, que é um formulário o qual eu envio o link, o aluno clica e ele responde no próprio celular. Esse formulário, essas atividades, elas estarão disponíveis por 8 dias. Então, toda terça-feira eu estarei postando para vocês. E na próxima terça-feira o link será fechado. Por que 8 dias? Porque a gente sabe da condição de alguns alunos, onde tem acesso só à noite, outros têm acesso só nos finais de semana. Então, o prazo de 8 dias é o prazo suficiente para você fazer as suas atividades de história e nos enviar. Ainda não estamos atingindo 100% da turma. Então, o aluno que não está fazendo atividade, se estiver assistindo o vídeo, se estiver tendo acesso ao grupo de WhatsApp, procure-me no privado para que possamos conversar e resolver outra forma de envio para você. Nos formulários é importante que você escreva o seu nome completo. E fique atento à turma. Selecione a sua turma. Qual que é a sua turma? É a turma que está no nome do grupo do WhatsApp. Então, fique atento. Qualquer dúvida, você também pode me procurar no WhatsApp no particular. Essa semana estarei apresentando os resultados e tenho ficado feliz com o empenho de muitos coleguinhas aí que estão se dedicando, né? Outro ponto importante, não é necessário você terminar de fazer o formulário e capturar a foto da tela da conclusão da atividade e me enviar pelo WhatsApp. Automaticamente a sua resposta, quando você vê a mensagem, sua resposta foi registrada, ela já chegou até a mim. Então, não precisa de bater foto e enviar pelo meu WhatsApp, ok? Bora então pegar o caderno e escrever aula 4, a data de hoje, 30/3. Tema: Iluminismo. O que foi o Iluminismo? O Iluminismo ele foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII, lá na Europa. Junto com a Revolução Industrial, né, que foi uma mudança, uma revolução cultural, econômica e social. Esse período, gente, foi retratado assim porque antes as pessoas eram muito arraigadas com os princípios da Idade Média, que até então a igreja era totalmente contra os avanços científicos. Ela pregava uma coisa e se algum cientista refutasse o contrário, esse cientista ele era perseguido e era julgado pela igreja e era às vezes até condenado mesmo à morte. Então, quando surgiu no século XVIII um grupo de intelectuais, eles começaram a refutar essa posição da igreja e também a posição do governo. Naquela época, os reis eram absolutistas, ou seja, eles tinham o poder todo em suas mãos. E a cabeça deles era a cabeça do povo. Então, o que eles decidia para o povo. Não havia, se algo eles decidissem que não fosse da vontade da maioria, não tinha a quem recorrer. Ele tinha o poder. Alguns justificavam o seu poder por serem filhos de Deus e representantes de Deus aqui na Terra. Mas esse momento começa a ficar perturbador para a burguesia, porque a burguesia ela queria expandir os seus negócios.
ela queria que não houvesse travamento nas suas negociações. E os reis, nas políticas mercantilistas, eles é que coordenavam o que vendia, o que comprava. O que decidia a economia era por ordem dos reis. Então, a burguesia apoia os iluministas que tinham uma mentalidade de extinguir esse antigo regime. John Locke foi um dos grandes percussores e conhecido como o pai do iluminismo. Esse movimento, ele combatia a fé na igreja e também as imposições do regime antigo. E como que eles faziam isso? Usando o quê? Usando argumentos, usando intelectual, o uso da razão, nem por força nem por violência, mas por argumentação e comprovação científica. É por isso que são chamados de luzes, de conhecimento. E os iluministas, eles desenvolveram enciclopédia, eles estimularam a ciência, eles estimularam a economia e criticavam essa posição do antigo regime, do mercantilismo e desse poder só na mão de uma pessoa. Foi então que Montesquieu ele disse, olha, como assim que uma pessoa vai governar o mundo e o que ele disser é o que está na cabeça dele, é o que é bom para todo mundo? Será que é mesmo? Foi então que, como eu disse, o iluminismo ele foi um momento muito importante na história, porque o que se desenvolveu nesse período, em teorias, hoje se tem em prática. E foi aí que foi criados os 3 poderes. Montesquieu criou uma teoria dizendo, olha, peraí, o governo ele não pode ser só o governo, ele tem que ser dividido, ele não consegue resolver tudo ao mesmo tempo. Então vamos dividir em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ou seja, cada um tem o presidente, ele tem a sua autonomia na nação, mas ele não pode criar leis sem passar pelo legislativo. Ele não pode julgar uma pessoa sem passar pelo crivo da Constituição. Então, diante desse argumento, né, essas ideias elas foram crescendo e influenciaram vários movimentos, dentre eles a Revolução Francesa, que tinha como foco primordial a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Influenciou os movimentos republicanos aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e tantos outros movimentos pelo mundo, a independência do Haiti e a independência das colônias na América. Então, pessoal, o iluminismo, ele é muito importante de ser estudado, de ser compreendido. Por quê? Porque a gente entende a nossa condição hoje, como cidadãos em plena tecnologia, né? Como que essa tecnologia ficou acessível para todo mundo, como que hoje eu consigo comprar lá no Shopee uma mercadoria com tão fácil acesso e também até mais barata do que aqui no Brasil, né? Eu entro e tem essas taxas de imposto de um país para o outro eliminado. Isso tudo é reflexo do iluminismo, de extinguir essas barreiras políticas, essas barreiras comerciais, para que a burguesia atendesse à demanda mundial. Era esse o projeto. E olha onde chegamos, né? Acabou que chegamos quase, estamos num ponto assim extremo do capitalismo hoje. Então, pessoal, outro ponto importante que o iluminismo defendia era o homem no centro, o antropocentrismo. Coisa que na Idade Média o homem era considerado um ser pior do que uma minhoca. A minhoca tinha mais valor do que o ser humano para a igreja, né? Ou seja, o ser humano, ele era ao contrário do que a Bíblia diz, né? Nós somos a essência da criação, mas como a igreja ela queria dominar, ela queria impor
Então, ela usava todos os recursos, toda a força, toda a violência e toda a abstinência de conhecimento, de esclarecimento para as pessoas, para que elas não entendessem o valor delas e o potencial delas aqui na Terra. Porque ela queria estar sobre todos, ela queria dominar todos e tudo. Mas o iluminismo ele veio para abrir mentes. E, até hoje, nós precisamos abrir mentes. A Bíblia fala que o conhecimento, as pessoas pecam por falta de conhecimento, ou seja, as pessoas erram por falta de conhecimento. E é verdade, né? As pessoas, elas perdem porque não conhecem. E qual que é o caminho para se conhecer? É a escola. E a escola é fruto do iluminismo. Olha para vocês que legal. A origem da escola nasceu no iluminismo. Quem aqui já ouviu falar de enciclopédia? A enciclopédia é uma coleção de livros onde os iluministas queriam colocar todo o conhecimento dentro daquele livro para que todo mundo tivesse acesso. Naquela época era muito difícil porque o livro ele é físico. Então de um ano para o outro a edição mudava e acabava que você tinha que comprar toda a coleção. E o que você ia fazer com tantos livros? Mas a ideia ficou, e olha hoje nós temos o Google, nós temos a internet, que é nada mais do que o sonho dos iluministas naquela época, onde todo o conhecimento está hoje tudo dentro de uma caixinha de celular. Olha que legal. Tá vendo como é gostoso estudar história? A gente vai e volta no passado e de repente, opa, peraí, parece que a professora tá falando lá atrás, mas eu tô vivendo aqui. É isso aí. A história é para isso, é pra gente conhecer as nossas origens, é pra gente conhecer o porquê que a gente está vivendo tudo isso. Então, galerinha, fica aí então. Coloquei aqui um infográfico, certo? Colocando um resumo geral do que é este iluminismo. E para complementar a nossa aula, eu peguei um vídeo do YouTube, de um canal, tá? Que fica a dica para vocês também seguirem aí. E vocês vão, em 3 minutos, assistir uma próxima explicação rapidinha também do mesmo assunto. Ok? Mas afinal, o que é o iluminismo? Você com certeza já viu ou ainda vai ver isso na sua vida. E viemos aqui hoje para resumir isso para vocês, de maneira bem simples, à la você sabia. Então se prepare aí porque a aula de hoje vai ser sobre o iluminismo. Puxa a vinheta! Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um bom aluno, vai deixando logo seu joinha. Bom, antes de falar onde ou como surgiu o iluminismo, se inscreva agora no canal porque tem vários vídeos diários aqui. Hoje viemos falar de história, e mais precisamente do iluminismo, que foi um movimento intelectual que rolou lá na Europa durante o século XVIII. Os caras desse movimento defendiam a razão e queria conquistar mais liberdade política e econômica. Esse lance de razão, em outras palavras, seria iluminar o pensamento humano, acabando assim com a escuridão da Idade Média. O povo daquela época era bastante ignorante por causa de crenças religiosas e crenças místicas. E foi graças ao iluminismo que rolaram grandes mudanças sociais, políticas e econômicas. E isso rolou baseado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que foi também o grande lema da Revolução Francesa. E essas ideias então eram usadas e defendidas pelos iluministas. Muitas dessas mudanças aconteceram porque os pensamentos iluministas tiveram o apoio total da burguesia. Se não fosse por isso, as ideias deles não iriam para frente. Os iluministas defendiam um modelo de sociedade onde o rei não tivesse poderes absolutos e que também não interferisse tanto na economia. Não só os iluministas, como também os burgueses queriam abaixar o poder do rei. Então os caras abraçaram a causa e levaram tudo isso para frente. A causa e os iluministas. Então, quando as ideias iluministas começaram a se espalhar entre a população, muitos reis viram que poderiam perder o trono ou, em outros casos, a cabeça. Foi então que eles começaram a abraçar a causa e adotar algumas ideias iluministas para eles não perderem o poder. Esses reis foram chamados de déspotas esclarecidos, porque por mais que eles tivessem algumas práticas iluministas, ainda tentavam manter a maior parte do poder em suas mãos. Existem vários filósofos iluministas, mas os mais famosos são Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Esses são os iluministas mais conhecidos. Levando essas ideias em frente, esses 3 caras conseguiram fazer o mundo pensar diferente. Muito bem. Gostaram dos vídeos dos meninos? Eu também gostei. Eles são bem resumidinhos, acho que deu para vocês compreenderem.
Muito bem, qual que é a tarefa de agora? Vocês irão, então, passar para o caderno o infográfico que eu apresentei para vocês. Eu também vou postar a imagem no grupo de WhatsApp, para ficar mais fácil para vocês acompanharem, ok? E vão responder as perguntas do formulário da atividade 4 que estarei postando para vocês. Eu espero receber de todos vocês as respostas até terça-feira, como combinado. E assim termina a nossa aula. Fiquem com Deus. Estou aqui à disposição de vocês. O que precisarem, pode me enviar perguntas no meu WhatsApp, no particular, que eu estarei com todo prazer atendendo vocês. Um forte abraço. Fica com Deus. Beijo no coração.